Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Estamos chegando em mais uma edição do programa Conexão Metropolitana aqui na QTV, canal 12 da NET, falando para os municípios de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão e Praia Grande. E também a você, caro amigo internauta, que está através do www.qtvsantos.com.br. Estamos fechando o ciclo de entrevistas dos candidatos a prefeito de Santos e hoje estamos recebendo a candidata do PT, Thelma de Souza. Boa noite, candidata. Obrigado pela sua participação. Bom, eu que agradeço o convite e, antes de mais nada, agradeço principalmente ao telespectador, à telespectadora, ao internauta que nos acompanha nessa nossa conversa. Muito bem. Candidata Thelma, por que a senhora quer ser prefeita de Santos a partir de 1º de janeiro de 2013? Olha, você sabe que eu já fui prefeita. Na época que eu fui prefeita não havia reeleição. E eu consegui fazer, junto com a nossa equipe, um sistema de saúde que foi reconhecido nacionalmente e até internacionalmente, especialmente a luta contra a AIDS e também a saúde mental. Hoje, com mais experiência, com mais maturidade, eu digo que eu não vou fazer, eu já fiz. E agora, com toda certeza, eu vou fazer mais e melhor. É por isso que eu quero ser prefeita de Santos. Candidata, o que fazer mais e melhor a partir de 1º de janeiro de 2013, se eleita na área da saúde, em especial no atendimento das policlínicas? Bom, por aí. A matriz do sistema de saúde que eu deixei, que depois foi descaracterizado, é justamente garantir esse grande consultório público que é a policlínica, com as seguintes especialidades: clínica geral, gineco-obstetrícia, pediatria, cardiologia, e nos últimos 2 anos eu consegui colocar odontologia, ninguém merece não ter tratamento de dente, não é? E também geriatria. Nós temos que retomar essa condição e mais ainda, como ela é a porta de entrada de todas as outras especialidades, e ali você sabe quem tem que ter acompanhamento médico, quem tem que ser internado, quem pode ser atendido em casa pelo PID ou pelo PAD. O PID é o programa de internação domiciliar, onde você precisa, por exemplo, de fazer inalação, de bomba de oxigênio, enfim. E o PAD é o programa de atendimento domiciliar, especialmente para as pessoas na faixa de mais de 60 anos, e Santos tem 1/5 da sua população nessa faixa. Então, a partir daí, das policlínicas, garantir pelo menos 2 UPAs, que a unidade de pronto atendimento é uma ação intermediária entre a policlínica e o pronto-socorro, 24 horas por dia. E, claro, garantir a retaguarda dos leitos hospitalares pelo SUS, e nós já temos o Hospital dos Estivadores, que a Prefeitura, de uma maneira acertada, comprou, para a gente poder fazer com que haja um ciclo fechado de toda a pequena, média, grande especialidade e dificuldades que nós temos na medicina. Candidata, na área da cultura, Santos é uma cidade que desponta aí com grandes nomes, né? A nível de TV, tem os nossos artistas de rua. O que incrementar na área da cultura? E uma das perguntas específicas que estamos fazendo aos candidatos da cidade de Santos é com relação ao equipamento ali no Canal 3, que é a concha acústica. Claro que o Ministério Público proibiu o barulho, né, até na orla da praia, eventos, mas o equipamento está lá, pode de repente ter aulas culturais, como outros afins na concha acústica especificamente, que hoje é um elefante branco ali no cruzamento do Canal 3 com a Avenida da Praia. Não só isso, também a recuperação do Teatro Municipal, que nós sabemos que está deteriorado. Exatamente no momento que nós estamos fazendo a entrevista, há uma denúncia muito grave de uma companhia de teatro que veio para Santos e que usou camarins e com condições de higiene deploráveis. Bom, e o Teatro Rosinha Mastrangelo, que fui eu que fiz e que lamentavelmente está fechado. E ele, recuperado, será entregue principalmente para
todas as ONGs e todos aqueles que fazem cultura de uma maneira extremada, particular e resistente, para que eles possam fazer do teatro a grande possibilidade de incremento para todos os setores, especialmente do teatro, é claro, aqui na nossa cidade. Mas veja, a cultura, antes de mais nada, precisa ter um plano municipal de cultura. Nós temos que estar integrados ao Sistema Nacional de Cultura, fazer um censo para saber onde estão os trabalhadores da cultura, não só o artista que aparece na frente, mas o cenógrafo, aquele que faz o vestiário, aquele que cuida do som e por aí vai. Por outro lado, nós vamos também, ao lado desse censo, retomar a função do Conselho Municipal de Cultura para que ele seja deliberativo e final, porque é um espaço de políticas públicas muito efervescente e nós não podemos aprisionar o artista nessa situação. Além disso, eu pretendo fazer uma escola de arte e música. Eu sou formada pelo Conservatório Musical de Santos, que lamentavelmente não existe mais, sou formada em piano e eu sei o que foi ser apresentada no meu início de vida, com poucos anos de idade, a Bach, a Beethoven, a Mozart, e principalmente aos sons que até hoje são universais e, eu diria, permanentes. Vieram para ficar para sempre. Então, essa escola de arte e música, ela terá 3 centros descentralizados, um nos morros, um na Zona Leste, um na Zona Noroeste, para que a gente possa, descentralizando a cultura, levá-la para todas as pessoas e recuperar alguns equipamentos, como o Museu de Arte Sacra, que está ali sem nenhuma ação e que ele precisa ser, com toda a certeza, incrementado. Fazer uma rota de cultura religiosa que vem ali, desde o Outeiro de Santa Catarina, que eu tive a honra de preservar, e a Casa do Trem, pela rua que vai dar até no final, na Rua do Comércio, na Rua 15 e no Valongo, fazendo o roteiro das igrejas, o roteiro da Casa de Frontaria Azulejada, entre outras situações. Deixar o nosso visitante que vem por Transatlântico permanecer na cidade, fazendo uma junção com o comércio, fazendo com que ele fique de portas abertas, oferecendo mais emprego e também retaguarda para os nossos visitantes e também para o morador da nossa cidade. Quer dizer, eu sou uma apaixonada pela cultura e sei que a partir dessas ações nós teremos mais e melhor. Candidata, a senhora praticamente meio que respondeu o próximo tema, né, e que é extremamente importante porque a cultura traz o turismo, alavanca o turismo e vice-versa, né? Mas na área do turismo, o que a senhora pretende incrementar? E um dos pontos que nós estamos colocando aos candidatos é com relação aos cruzeiros marítimos, trazer esse turista para que ele não venha só para cá para embarcar e desembarcar, que ele possa vir 2 dias antes ou até um dia antes e poder fazer o turismo não só na cidade de Santos, mas um turismo metropolitano. E o que a senhora pensa de um turismo a nível metropolitano para os moradores da região, para conhecer pontos turísticos de cada cidade da região de Peruíbe a Bertioga? Bom, antes de mais nada, o governo federal, pelo PAC, já enviou a verba de 300 milhões de reais para haver mais braços de atracadouros ali no Concais. Isso significará mais navios de temporada. Mais do que isso, nós temos que ter um guia turístico com uma proposta onde nós não tenhamos aquilo que se convencionou chamar de turismo sazonal. Nós temos e podemos oferecer, desde a festa junina, festa julina, festa da padroeira, todos os momentos da nossa cidade, nós podemos oferecer um turismo de outro perfil, como Santiago de Compostela tem, por exemplo. E quem fez o caminho, e quem chegou a Santiago, como eu um dia cheguei, sabe como isso arrebata multidões pela energia, pela fé e também pelo turismo. Então, ao trazer mais possibilidades de atracação, você fazer com que esse guia turístico tenha festas, eventos e acontecimentos e lugares para serem visitados durante todo o ano. Mais do que isso, fazer com que o centro da cidade ofereça oportunidades para os jovens empreendedores através de parcerias com o Sebrae, para que eles possam ter pequenas lojas, pequenas confeitarias, como foi feito no bairro gótico de Barcelona, quando Barcelona foi recuperada,
para que este jovem tenha como sobreviver e tenha uma possibilidade de ajudar a cidade a oferecer turismo. Mais do que isso, no primeiro ano, ele terá uma isenção de impostos sobre serviços que, com certeza, vão ajudá-lo a ali ficar enraizados. Mas, mais do que isso, garantir a balneabilidade das praias. Se nós tivermos isso, como um dia eu fiz, quando fui prefeita, com toda certeza, nós teremos visitantes, teremos elogios e nós também, moradores, poderemos tomar o banho de mar, porque quantos de nós só vai até a areia da praia? Agora, quanto ao turismo metropolitano, ele é importantíssimo. São Vicente tem características muito particulares por ser a primeira vila do Brasil, inclusive com a festa do início de ano da fundação de São Vicente. Nós temos a cultura caiçara em Itanhaém, em Peruíbe, em Mongaguá, e nós temos que recuperar desde Anchieta até as ruínas dos índios em Peruíbe para que a gente possa ter essa integração. Isso significa informar, dar conhecimento, fazer a propaganda e principalmente trazer com muito jeitinho, isso não é difícil, o turista para passar por Santos e ir para toda a região metropolitana da Baixada Santista. Candidato, vou pedir licença à senhora e aos nossos telespectadores que estão nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta o tema é educação. Não saia daí, a gente volta já já. Sintramar Santos, Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral. Há mais de 90 anos, defendendo você, trabalhador amigo. Você que pertence à categoria, filie-se. Com este ato, você fortalece ainda mais o sindicato. E com isto, sua entidade de classe poderá alcançar muito mais vantagens em benefícios. O Sintramar oferece a você assistência odontológica, jurídica, convênio com autoescola, colônia de férias e muito mais. No sindicato, o trabalhador tem apoio sempre. O sindicato cresce e amplia os benefícios a você, trabalhador. Avenida Conselheiro Nébias, 257, Vila Nova. Telefone 3226-1590. Sintramar Santos. Unidos seremos fortes. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta com o programa Conexão Metropolitana. Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios a candidata pelo PT em Santos, Thelma de Souza. Candidata, educação. Bom, eu sou professora. Todos sabem que eu sou professora, muito mal remunerada pela rede estadual, mas resisto porque sei que é um lugar, junto com a cultura e com a saúde, os pilares para um desenvolvimento econômico sustentável e com qualidade de vida. Bom, na educação, antes de mais nada, nós vamos garantir creches, que o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica instituído por Lula, antes não tinha creche nessa possibilidade de retaguarda financeira federal. E a partir de Lula, nós votamos, eu era deputada federal, tive a honra de votar nesse projeto, e hoje nós temos a possibilidade de cuidar das nossas crianças de zero, desde o nascimento, até terminar o primeiro grau, chamado primeiro grau, a ação intermediária. Então, nós temos as crianças sob nossos cuidados, mas nós temos que ter creches em tempo integral, hoje não é assim, em todas as faixas etárias e perto do local onde as crianças moram ou onde os pais trabalham. A mesma coisa com as escolas, que terão que ser paulatinamente em tempo integral e cada vez mais garantir que as crianças possam ter toda a base do currículo de português, matemática, geografia, história e ciências, além de outras situações. Essas outras situações estarão em 3 céus que nós vamos construir. Aliás, 4, garantindo também na zona intermediária. Onde serão eles? O que é um CEL primeiro? O CEL é um centro de educação integrado, como a Marta Suplicy fez em São Paulo. Um período do dia, a criança, o jovem, estuda o currículo normal. No outro período, ele tem esportes, xadrez, piscina, artes, música
Enfim, ele fica o tempo todo na escola de uma maneira integral, mas ao mesmo tempo ele tem a complementação em todas as áreas de cidadania para ele realmente ser um cidadão de outra classe superior. Aos fins de semana, estes espaços serão cedidos à comunidade para que a comunidade possa usufruir desses espaços livres, que serão na Zona Noroeste, na Zona Leste, na Zona Intermediária e no Morro. Na Zona Intermediária já existe um local. No bolsão de tantas necessidades do Paquetá, da Vila Nova, nós temos a Escola DOCS que está se deteriorando, lamentavelmente sendo usado inclusive para uso de drogas, e o crack é aquilo que nós mais queremos lutar contra. Aquilo que eu fiz contra a AIDS, eu quero fazer contra o crack também. E nós vamos fazer exatamente ali um céu. E nessa ação toda, trazer para o nível superior o pré-uni, que é em troca de impostos, os jovens poderem frequentar cursinhos. O ProUni, que já é um programa do governo federal, mas vamos trazer em nível municipal. E o Pronatec, que é o nosso programa nacional de técnicas e que também é profissionalizante, além de trazer tecnologia, para que o jovem não tenha um factoide de aprendizado, como é no Via Rápido do governo estadual, onde em 3 meses ele, com certeza, não pode ser preparado para a vida. Então, nós vamos trazer esses projetos e trazer, principalmente, um currículo onde o professor possa ter a garantia de cargos e salários compatíveis à sua nobre função. Candidata, habitação é um tema que vem sendo discutido há vários e vários anos e parece que nada se avança, né? Palafitas, moradias precárias, em especial aos nossos amigos lá da Zona Noroeste. Claro. Como minimizar esse problema na área da habitação? E também a seguinte pergunta: como que a senhora vê a situação da Coab Santista hoje no município? Bom, eu começo por ela. Ela tem 180 milhões, em números redondos, de reais de débito acumulados e progressivos. Isso significa que ela está praticamente inadimplente. Eu terminei o conjunto Tancredo 2. Eu continuei fazendo, dentro da Vila Gilda, a construção das casas que começaram no meu governo, continuaram com Davi Capistrano, e quando eu me tornei deputada federal, nos 12 anos eu consegui mandar para cá 3 milhões de reais parcelados para que essas casas fossem construídas lá na Vila Gilda. Você sabe do que eu estou falando. Mais do que isso, nós acabamos fazendo os alicerces que estavam comprometidos do conjunto dos estivadores e nós pudemos oferecer moradia para mais de 1.000 unidades. Isso não é pouca coisa. Então, e também, para finalizar os meus 4 anos, eu deixei colocadas as bases do conjunto Ayrton Senna e do conjunto na Caneleira e também do conjunto Vila Esperança, também na Caneleira, que Davi Capistrano inaugurou. Bom, então, eu já demonstro com essas ações que fiz que eu realmente tenho um compromisso com a habitação. E o que vamos fazer agora? Mudar o plano diretor no capítulo que não incrementa as EIs. ZEIs foi uma modificação que nós trouxemos para o plano diretor, que significa Zona de Especial Interesse Social, para a construção de moradias para pessoas de 0 a 10 salários mínimos de renda. A região dos cortiços, ela precisa ser com certeza recuperada. As crianças lá estão sendo vítimas de tuberculose, eu não sei se sabem, e nós não podemos deixar que isso continue desta maneira. Então, dando atenção a estas leis, garantir as leis que começaram comigo, quando eu fui prefeita, e garantindo realmente que o Minha Casa Minha Vida, que o crédito solidário e também e também os do governo estadual, que não é tão atuante como é o governo federal nesse setor, mas que precisa trazer a CDHU com mais competência para cá, sem deixar cair caixa d'água, como nós soubemos um passado bem recente no conjunto Pelé, no Pelé 2, no Pelé 1, Pelé 2, a caixa ficava ali entre os dois. Eu gostaria de dizer que eu tenho todo interesse em fazer moradia. Eu tenho um ditado que minha avó dizia, minha avó materna: até tatu tem toca. Até tatu tem toca.
É uma brincadeira com a letra T, mas é também uma realidade. E aqui está o meu compromisso. Eu fiz, vou fazer mais e melhor, pode ter certeza. Candidata, transporte público. A malha viária da nossa cidade de Santos, por que não da região metropolitana, está totalmente saturada. Um transporte público de qualidade que atenda os munícipes, não só de Santos, mas também da nossa região metropolitana, para poder deixar os carros em casa e ir trabalhar num bom transporte público de qualidade, que é uma das grandes reivindicações dos moradores. A senhora acredita no VLT e a integração do VLT com o transporte alternativo na cidade de Santos? Bom, acho que você já respondeu metade da questão, mas eu queria dizer para você o seguinte. Quando fui prefeita, eu sempre fico assim, quando fui prefeita, a impressão que é saudosismo, mas não é. Tive a ideia de fazer o terminal do Valongo, terminal Rubens Paiva, deputado Rubens Paiva, que foi um deputado vítima da ditadura militar. Por que eu falo isso? Porque hoje nós temos ali, do jeito que eu deixei há 20 anos, a mesma ação. Você chega e com a mesma passagem você pode fazer um transbordo para todas as outras regiões da cidade. Ocorre que isso era o embrião do bilhete único. E ao lado do que você falou, das integrações, não só com o transporte alternativo, principalmente para morro, mas com barcas, por que não podemos ter transporte hidroviário? Nós temos rios entre as ilhas e também temos a beirada do estuário. Por que não? De Cubatão para cá, nós vimos em barcaças, já temos um pier de atracação ali atrás da alfândega. Por que não? E, ao lado disso, trazer bicicletários, bicicletas, especialmente na zona na região da Zona Noroeste, da Nossa Senhora de Fátima, onde, por termos ali grandes centros atacadistas de alimentação, nós temos também a dificuldade de unir a Zona Leste com a Zona Noroeste. E daí a necessidade do túnel, que não é a única resposta, mas tem que existir. E, claro, pressionar cada vez mais esse VLT, que já está no caminho da ponte entre Santos e Guarujá. A ponte que virou túnel, que virou maquete, e um dos candidatos, ligado ao governo do estado, trouxe a maquete para expô-la num shopping de Santos, aperfeiçoando o ridículo que foi o momento em que essa ponte foi inaugurada, e não era ponte, era túnel. Então nós temos que pressionar, porque faz 14 anos que a região discute o VLT. Depois que o TIM foi retirado para a parte continental de São Vicente, que era o trem intermunicipal, nada foi colocado no lugar dele. Então, desculpe, nós temos uma condução cara, não é intermunicipal e ela precisa ser, e daí a necessidade do bilhete único para você trafegar não só dentro da cidade de Santos, mas de uma maneira absolutamente solidária e avançada, como os países da Europa fazem, com um bilhete que você compra para, por exemplo, todo um dia de trajeto. Claro, agregado aos outros modais de transporte que você mesmo já colocou. Aí, dando a possibilidade de um transporte coletivo bom e com preço acessível, onde o ar-condicionado seja de todos e não de alguns, você com certeza convidará qualquer pessoa a deixar seu carro em casa, o que ajudará muitíssimo na mobilidade urbana, desde que a entrada da cidade seja corrigida, porque até hoje o governo do estado não fez esse projeto, que é justamente um projeto que diz respeito a ele, porque fica no complexo Anchieta Imigrantes. O último tema é segurança pública. É um desrespeito ao governo do estado, mas claro que os prefeitos de cada município têm a sua parte de responsabilidade. Com certeza. Armar a guarda municipal faz parte do seu plano de governo, e a operação delegada será implantada no seu governo? Olha, eu já conversei com os guardas municipais, dizendo a eles que é um motivo de uma discussão funda a questão do armamento. Né? Não está provado em nenhum lugar do mundo, muito menos nos Estados Unidos, que o fato de ter o armamento possa dar condições de segurança. Então, mas não é uma hipótese que esteja descartada, e nós vamos discutir essa questão. Só que, para ter segurança, nós não podemos deixá-la nas mãos da guarda. Aliás, a segurança é muito mais um dever do Estado
do que da Guarda Municipal, que lamentavelmente está afastada das suas funções e está sendo restrita a cuidar da população de rua. Isso está errado, precisa ser corrigido. E eu vou corrigir, porque na minha época nós tínhamos o Cosme Damião, nós tínhamos o centro da guarda ali na praia, e nós precisamos novamente ter essa qualidade e esse respeito ao profissional. Bom, por outro lado, como tratar a segurança? Sob dois enfoques: a prevenção e a repressão. Na prevenção, você tem, antes de mais nada, escolas, você tem que ter lazer, você tem que ter cultura, você tem que ter equipamentos públicos no território da cidade. E não fechar o território da cidade com medo dos setores paralelos organizados que vêm contra nós. Isso precisa ficar bem claro. Ao lado dessa situação, do ponto de vista da repressão, nós temos que construir o Observatório Municipal da Violência. O que é isso? É uma sala de situação com câmeras permanentemente ligadas para que no momento em que nós percebermos uma saída de escola com problemas, uma iluminação mais fraca, a cidade tem que ter iluminação por inteiro, como as da praia, não tem que ter essa diferença, tem que ser como a da praia, forte, clara, e o momento que você, ao permanecer no acompanhamento das câmeras, perceber algo inusitado, você fazer esse levantamento e de imediato, a guarda integrada com a Polícia Militar e com a Polícia Civil entrar em ação. Boa sorte a esse processo eleitoral e que, se eleita a partir de 1º de janeiro de 2003, a senhora continue vestindo essa camisa da região metropolitana, que pense a nível metropolitano, que consiga agregar todos os outros 8 prefeitos da nossa região metropolitana e que dentro do Condesb, reuniões lá do Condesb, na Agência, a senhora possa ser uma voz forte para que realmente, literalmente, isso é uma opinião particular do Milton Gonçalves, a nossa região metropolitana saia do papel, porque ainda não andou, ela só existe ali no papel, nessas reuniões que não chega a lugar nenhum. Isso é uma opinião pessoal particular do Milton Gonçalves e isso eu tenho falado a todos os candidatos que passaram aqui. A senhora tem 30 segundos para as considerações finais daquela Câmara. Não é uma opinião sua, não é minha também. Quando eu era deputado estadual pela primeira vez, em 1986, veja, 1986, nós votamos na construção e na implementação da região metropolitana da Baixada Santista, o que não aconteceu de fato até agora. Você pode contar com o meu apoio nesse sentido, porque nós sabemos que Santos é a cidade polo de uma região que hoje já chega a 2 milhões de habitantes, que é a região da Baixada Santista. E é por isso, por acreditar nessa interligação, acreditar que a gente pode fazer um futuro melhor com a cara de Santos, eu peço no dia 7 de outubro o seu voto. Vote Thelma, vote 13. Segundo turno. Muito bem. Com isso, chegamos ao final de mais uma edição do programa Conexão Metropolitana, um espaço democrático e imparcial que tem um compromisso com você, telespectador. Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana.